Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cibele Bustamante, eu sou uma das diretoras do Unesp, junto com o Leandro Miller, né? O Unesp tem todo uma... a gente organiza muitos cursos, pós-graduações, a gente trabalha com eventos também, tudo geralmente na área editorial, tem uma outra coisa que dá uma resvalada para cá e para lá, por exemplo, roteiro audiovisual, outras coisas na área de conteúdo, mas sempre pensando nessa coisa da publicação. Né? E hoje eu estou aqui para apresentar uma palestra, tá? Que eu acho que serve para todo mundo, ela é bem abrangente, sobre os diferentes tipos e as vantagens e desvantagens dos e-books, tá? Cada um deles tem suas particularidades que são mais ou menos indicadas de acordo com aquilo que a gente está fazendo, tá? No Unesp, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou formada em produção editorial na ECO. Antes da gente começar a gravar, eu vi aí, conversei com a galera que era formada na ECO. E além disso, também sou formada em História, eu tenho mestrado e doutorado na área de Design. Então, no Unesp, eu sempre me dedico mais a essa parte de tecnologia, design, etc. Por isso, eu coordeno a pós-graduação de Design Editorial, dou o curso livre de Design Editorial, o de produção de e-books, que a Edneia já fez, estou vendo a carinha dela aqui. Oi, Edneia! Em Design também, e estou lançando agora um novo curso também, chamado Criatividade e Inovação, baseado em alguns trabalhos que eu já fazia em algumas universidades aqui do Rio, que eu ministrava essa cadeira, só que adaptando para um mundo mais livre, sem obrigações de preparar para uma prova do ENAD, coisas desse tipo, né, colocar uma coisa mais prática, e eu acho que está ficando bem legal. Então, eu vou estar apresentando 4 lives, quinta e sexta de agora, quinta e sexta da semana que vem. Hoje é sobre book, amanhã sobre criatividade, na outra quinta sobre design editorial e na sexta sobre InDesign, tá? Queria falar para vocês também, essa palestra está sendo gravada para a gente disponibilizar no YouTube. Então, quem absolutamente não quiser aparecer, desliga a câmera, apesar de que eu adoro ver carinhas. E se você quiser, tiver vergonha de aparecer e tal, escreve no chat que eu leio aqui em voz alta. E se você não tiver vergonha de aparecer, liga o microfone, fala o quanto quiser, porque quem já teve aula comigo sabe que eu adoro que me interrompam, para a gente poder fofocar e estender, tirar dúvidas e bater papo, tá bom? Vamos lá, então? Então, vamos começar com uma coisa básica que quem já teve aula comigo já deve ter escutado. O que é um e-book? Quem está disposto a me dar uma definição de e-book? Um livro virtual? Um livro virtual. Sim. O que mais? Mais pessoas. Livro digital. Livro digital, sim, né? Qual é a diferença de um livro impresso físico para essa ideia do livro digital? A ideia é um modo onde a gente vai fruir ele, né? Se o dispositivo, se a tecnologia do livro impresso é isso aqui, né? Quando a gente fala de um livro digital, a gente está falando, Salve falou aqui, um livro em formato eletrônico. É isso mesmo, né? Então, a gente vai depender de algum tipo de dispositivo eletrônico para poder ler aquele livro, certo? Tem vários tipos de dispositivos. A gente pode ler um e-book no celular, no computador, no tablet e nos dispositivos dedicados, tipo esse que está aí na foto, né? Que é um Kindle, certo? Isso é o basicão do basicão. Além disso, o mais basicão do basicão. E-book tem 80 mil nomes diferentes aí no mercado, tá? Livro digital, livro eletrônico, e-livro, e-book com tracinho, e-book sem tracinho e e-book com E e o B maiúsculo ainda, tá? Cada um resolve escrever de um jeito, mas em base, né, todos eles querem dizer a mesma coisa, certo? E é importante entender que na hora que a gente passa para esse mundo do e-book, do livro digital, que depende de um sistema eletrônico, de um dispositivo eletrônico, a gente parte e a gente passa a precisar de uma coisa chamada ecologia. E essa ecologia funciona porque a gente precisa de um tipo de arquivo, quando a gente tem um tipo de arquivo específico, deixa eu pegar meu pointer aqui, ó. Esse tipo de arquivo vai depender de um software e de um hardware para ele funcionar. Alguém fez uma pergunta aqui, peraí. A Aline está perguntando se uma publicação em PDF pode ser considerado um e-book. A gente vai chegar lá, tá? Acho que é o próximo slide até. O que acontece aqui? Quando a gente está falando disso aqui, parece que é uma coisa total fora, né, da noção e da possibilidade. Oh, meu Deus, que coisa difícil. Mas a gente já usa isso no nosso dia a dia, né? Eu vou perguntar para vocês, o que vocês precisam para abrir um arquivo .docx? Word. E esse Word... um está falando LibreOffice ainda. Ó. E para esse Word, o que você precisa do Word para você ter ele instalado? Onde ele pode ser instalado?
Do computador. No computador, tem umas versões meio malucas aí para iPad, para celular também, né? Precisa do Windows, né? Precisa do Windows para quem tem Windows. Eu tenho Mac e eu tenho Word. Tem o Mac, exato. Né? Então, o que acontece com os e-books é que cada tipo de arquivo, e existem vários tipos de arquivos, a gente vai ver aqui, vai depender também de um software apropriado, de um hardware apropriado. O nome disso a gente dá é ecologia, justamente porque, né, é o ambiente em que tudo funciona. Então, por exemplo, o EPUB é o e-book mais convencional, mais difundido nesse momento, tá, no mundo. Para você ler um EPUB, você vai precisar de um software que lê EPUB e de um hardware para instalar esse software, certo? Vai dar um certo problema, por exemplo, vamos voltar lá para o nosso Word, se eu pegar o Word.exe lá do meu Windows, né, que foi feito para o Windows, e tentar instalar ele no meu Mac. Não vai instalar, porque está fora da ecologia, certo? Também não vou conseguir instalar o Office.exe no meu celular. Eu vou ter que baixar da loja de aplicativo específica para o meu celular, que é um Android. Certo? Algumas pessoas estão falando, não sei se é pergunta, não sei se é comentário. Até a Amazon começou a aceitar EPUB em documentos e largou mão do óbvio. Muito certo. A Lipium, isso? A gente vai falar sobre isso também, né? Então, a gente tem que começar a entender essa ecologia. E várias vezes eu vou falar para vocês, isso aqui funciona assim, mas não é consistente em todos os lugares. Ou a Amazon tem um suporte parcial para determinada tecnologia, porque eles só aceitam uma parte dessa história, entendeu? E aí a gente vai ter que ficar preso ali naquilo que dá para fazer ou não dá para fazer, certo? Então, vamos dar nome aos bois aqui, tá? Eu tenho, essa taxonomia aqui fui eu que criei, tem algumas pessoas que usam essa nomenclatura parecida, tá? Para poder abarcar diferentes tipos de e-books de acordo com aquilo que eles têm de conteúdo para oferecer para o usuário, tá? Então, a gente tem o e-book convencional, a gente vai ver o que é, o enhanced e-book, o app-book, tá? Com esses pontos de interrogações aqui, porque às vezes é muito difícil você olhar para um e-book e saber aonde que ele está se encaixando, às vezes ele fica nessa zona cinza aqui, tá? E correndo por fora tem o tal do PDF, que tem gente que considera e-book, tem gente que não considera e-book, certo? E a gente vai falar sobre ele também. Ok, até aqui? Perguntas, dúvidas, comentários? Vamos lá, então. Aqui, os tipos de arquivo mais comuns, lembrando que cada um vai variar de acordo com a ecologia, né? O tipo mais comum, que eu pus aqui até com espaço em volta dele para chamar a atenção, é o EPUB. Mariane está chorando por quê, Mariane? Tá. O EPUB, é o arquivo que a gente considera livro digital hoje, tá? Além dele, a gente tem o AZW KF8, que ele vai funcionar na Amazon. O MOB, para quem já ouviu falar do MOB, foi aposentado não sei se foi agosto ou outubro do ano passado, tá? Então, oficialmente, a Amazon não tem mais suporte para MOB, que era um outro tipo de arquivo que eles usavam. O PDF, vamos discutir sobre ele daqui a pouco. E aí, tem umas outras que, por extensão, a gente poderia considerar e-book, que é texto, né, TXT, DocX, HTML. Esses três aqui, tem gente que considera eles como um formato que poderia ser um e-book, porque, em tese, eu posso escrever um e-book em qualquer um desses três e dar para as pessoas lerem, né? Então, eles não param de ser um livro digital. A gente incorre em alguns problemas com esses aí. Eu não sei como é que eu faria para cobrar e ganhar dinheiro vendendo um doc que eu passo para a Edneia, passa para a Elisa passa para o Mário, eu só vou vender um, né? Mas, de repente, sua intenção é ser lido, não é ser vendido, não é ganhar dinheiro. Tá valendo, né? E CBR e CBZ são dois formatos para quadrinhos, tá? Que a gente, são pouco usados, tem muito mais gente usando hoje em dia dentro da Amazon, lendo quadrinho na Amazon, etc., mas tem algumas plataformas gratuitas que você pode lançar quadrinhos, e geralmente a gente lança em CBR e CBZ, tá? Tem vários outros, tá? Isso aqui é só uma listinha de outros arquivos muito pouco importantes, no sentido de que não chega nem a 1% do mercado, então para que eu estou me preocupando com eles, tá? E cada vez diminui mais ainda, mas aí eu coloquei os nomezinhos dele aqui só para quem quiser pesquisar, tá? Então, vamos falar um pouco sobre esses e-books convencionais, que são esses aqui, certo? A primeira leva. Tranquilo? Um e-book convencional é o principal formato do mercado, e ele pode ser layout fluido ou fixo. Quem não sabe qual é a diferença, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Ele, no seu layout fluido, é o principal formato do mercado, tá? E o conteúdo dele, geralmente, é muito similar ao impresso,
tá? Ele é recomendado para ficção, quando você tem uma quantidade de texto muito grande, poucas imagens, as imagens não são tão importantes. Então, ele serve muito bem para uma ficção young adult e adulto, não muito para um livro infantil, que a gente fica, geralmente, se baseia muito na imagem, né? E para não ficções, tipo, por exemplo, uma biografia, um livro acadêmico, o que a gente chama de CTP, que são os científicos, técnicos e profissionalizantes, né, servem bastante bem para um livro para um livro convencional em layout fluido, ok? Vou mostrar para vocês aqui a diferença entre um livro layout fluido e layout fixo diretamente do meu Kindle. Espera aí, tem que parar essa apresentação e mostrar a tela inteira. Então, olha, esse aqui é uma espécie de livro fluido. Deixa eu colocar ele em texto. Vou diminuir aqui, ó. Vocês vão ver que na hora que eu diminuir a minha tela, o meu texto vai correr para se adaptar ao tamanho da tela, ó. Estão conseguindo ver? Isso é porque o layout é fluido, ok? Então, quer dizer que eu vou conseguir abrir esse livro. Eu vou conseguir abrir esse livro no meu celular, no meu iPad, no meu iPhone, no meu computador, sem problemas de visualização do texto. Em contrapartida, ele vai dar alguns problemas para a gente. Por exemplo, lá no começo tem uma tabela, que é uma timeline das situações aqui desse livro, tá vendo? E, ó, a tabela está cortada, porque ela não cabe numa folha só, né? E aí a gente tem que ver a tabela recortada, né? Não é o ideal, não é, mas também dá para seguir? Dá. Se eu tivesse alguma coisa muito mais dependente de... Imagina que tivessem ilustrações dentro dessas tabelas e coisas assim, ia ser diferente, tá? Vou pegar aqui um layout fixo para a gente ver, ó. Esse é um livro infantil que depende muito da imagem e do texto. Certo? É o livro chamado Polar Express, Expresso Polar, que o Tom Hanks fez o filme. Aqui. Ele é extremamente dependente, né, do texto acompanhando a imagem, por exemplo, né? Então, essa imagem está aqui e o texto tem que vir embaixo para ir acompanhando. Então, a gente faz o que a gente chama de layout fixo. Então, deu para notar que se a gente está falando de um e-book de layout fluido, a gente está, quer dizer, de um livro, por exemplo, de ficção, young adult, ou um CTP, uma biografia, a gente está bem se a gente escolher um layout fluido. Mas e o layout fixo? Qual é o problema? Olha aqui, vou mostrar um outro livro de layout fixo que eu tenho, que é aqui da Amazon, que na verdade é um que eles chamam de facsimile, tá? Olha aqui, ele é um livro muito legal, mas se eu colocar ele aqui, tô dependendo dele resolver funcionar também, tá? Que não é uma coisa muito... Ele não se diverte muito em funcionar, não. Aqui, olha, capítulo 2. Ele tá igualzinho ao livro impresso. Só que acaba que fica com muita coisa diferente e muito difícil para a gente ler, né? Aqui. Aqui tem uma timeline super interessante. Só que ia ser quase impossível de transformar essa timeline numa coisa útil para um layout fluido. Ela não só tem desenho, tem texto escrito de tudo quanto é lado, né? Tem várias intervenções ali para mostrar o Império Romano, o Império Persa, Império Grego, Império isso, Império aquilo, Renascimento, blá, 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 como ela continua entre uma página e outra, ó. Eu estou na página seguinte e ela vai continuando aqui. Até vir para cá. Em algum ponto aqui ela tem mais. Né? Então, a gente... É algo que só faria sentido no papel, né? Só faria sentido no papel, mas olha, se eu for tentar transformar esse livro num livro de layout fluido, eu vou ter que realmente contratar alguém para fazer uma coisa chamada adaptação, que vai ser muito mais complexo. Tem pessoas, tem empresas, tem editoras, tem livros que o potencial de vendas não suporta, né, o custo que isso vai ter. Né? Se minha expectativa de venda de um e-book desse aqui é 200 livros, não vale a pena. Né? A gente tem que conhecer o mercado suficiente para saber. Se eu vou vender 1 milhão de livros, tá show, cara. Dá para fazer né? Efeitos pirotécnicos. O problema é quando a gente não vai. Em compensação, esse livro que vocês estão vendo numa tela de 24 polegadas, quando eu abro no meu celular, vira isso daqui que não dá para ler nem a desgraça. E aí fica impossível, porque eu tenho que faz zoom com o dedo, né? A gente faz zoom, aí lê um pedaço, aí lê o outro. Aí a gente não tem nem noção do tamanho para saber se, depois disso aqui eu leio isso aqui, ou é o contrário, eu tenho que ler isso aqui. Você fica total perdida. Então é um livro que abre no celular,
mas não é um livro para ler no celular, né? É para ler no mínimo. O lugar mais gostoso de ler ele seria num tablet. Só que aí a gente tem que rebobinar a fita e pensar em qual percentual de pessoas no Brasil que tem tablet, que é super baixo, né? Então a gente tem que ficar medindo os dois lados. Tranquilo? Aí o Anderson falando, o PDF era justamente horrível para ler no Kobo por ser fixo, no meu Kindle também. Ele abre PDF, mas ele tá sem bateria aqui, mas ler uma A4 nesse tamanho de tela aqui era impossível. Então, vamos pensar aqui em vantagens e desvantagens do e-book convencional no layout fluido, certo? As vantagens, primeiro de tudo, ele aceita em quase todas as plataformas, então a gente está coberto, está bem coberto, o nosso livro vai ter potencialmente uma maior visibilidade, né? A outra coisa é que ele é responsivo. Para isso, não só ele é bom para a gente, porque a gente tem praticamente certeza de que o texto será visível para todas as pessoas, independente do tamanho do que a gente chama de viewport, que seria o tamanho da janela, né, da tela que dá para ver, como a gente fica com mais garantia de que aquele livro vai ser acessível, porque os recursos que a grande maioria dos aplicativos que leem e-book eles proporcionam, né, possibilitam que a gente customize o tamanho do texto, a letra, o tipo, se quer alinhado, justificado, como é que aquele texto quer, como é que aquela pessoa quer ler aquele livro. Vou abrir um outro aqui pra gente. Ó, que legal, o livro até travou o Kindle, coitado. Deixa eu abrir ele de novo aqui. E aí, o que acontece? A gente fica com uma capacidade maior de atender uma determinada população que, de outra forma, não conseguiria ler esse livro, certo? Vou aumentar aqui, library, Sapiens, pronto. Aqui, ó. Tem um pedaço de texto aqui. Eu posso aumentar a fonte. Então, se eu tenho baixa visão, eu posso resolver meu problema. Eu posso alinhar à esquerda, alinhar à direita, colocar um espaçamento pequeno ou grande, de acordo com o que eu achar mais confortável. Eu posso alterar a largura da página, se eu tenho algum outro tipo de problema de visão. Eu posso ajustar o brilho da página. Eu posso definir que eu quero ler preto no branco ou branco no preto, ou sépia, certo? E, além disso, eu posso selecionar outras fontes aqui, inclusive uma que chama Open Dyslexic, que é feita para pessoas com dislexia. Então, isso tudo eu estou ajudando a várias pessoas. Fora que, independente de ter áudio ou não, de ter audiobook ou não, os Kindles desses aqui, você pode clicar em cima e mandar ele ativar uma função chamada Text-to-Speech, que é texto para voz. Fica com aquela vozinha de Stephen Hawking, mas ele consegue ler o livro também para uma pessoa que não consiga, não tenha visão nenhuma, né, ou que não tenha condição de ler naquele momento, de ver, de ler aquele livro, mas possa escutar, certo? Vamos continuar. Uma outra coisa que é legal de pensar é que quando um e-book é layout fluido, ele está baseado todo em HTML5, tá? E em EPUB 3. Com isso, a gente parte do princípio de que esse livro é a prova do futuro, que quer dizer que vai continuar tendo suporte para ele nas próximas gerações de e-book. Assim como as páginas de internet hoje em dia, se você faz em HTML5, eles garantem que aquela página vai continuar sendo lida. Ela pode ter menos recursos porque ela é mais antiga, mas ela não vai conseguir, não vai ser mais aposentada do jeito que, por exemplo, um site feito em Flash teve que ser aposentado. Tá? Porque é um formato gratuito, aberto e feito de um jeito que a intenção é que não seja destrutivo, não possa ser deprecado mais, tá? Não é verdade HTML1 nem HTML2, HTML5 sim, a base dela é para ser isso. Fora isso, ele pode ser feito muito rápido e o preço é muito baixo. A Lipion falando que o Flash tinha muitas vulnerabilidades, muitíssimas, mas, né, tanto que foi aposentado. Vamos aqui, desvantagens. Cada dispositivo vai ser uma experiência diferente, porque cada pessoa vai fazer a configuração do celular dela, vai ter um tamanho de tela diferente, vai ter né, vai selecionar lá que ela quer a fonte tal, na cor tal, do jeito tal, do tamanho tal, na entrelinha tal. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente daquele trabalho. Pode ser maravilhoso para determinados livros, para outro pode ser um grande problema, né? E a gente tem que ver qual é o projeto, qual é o livro para avaliar isso, né? A outra coisa é que o e-book layout fluido tem baixa interatividade, tá? Ele aceita pouca coisa, pouquíssimo JavaScript, isso em EPUB 3, tá? Que é o atual. E um linkzinho aqui, um linkzinho ali, uma coisinha para pular externo, dá.
Um vídeo, um áudio, por exemplo, em pouquíssimas plataformas vai funcionar. Apesar de que o EPUB 3 tem capacidade de fazer isso, a maioria das plataformas não aceitam e aí limam ele, tá? Quando a gente fala de e-book convencional layout fixo, que é aquela que a gente viu aqui da tipografia e do livro infantil, a gente está falando de livro infantis, histórias em quadrinhos, livro de arte, que é para mostrar imagens, mostrar fotos, alguma coisa assim, né? E livros com muitos recursos gráficos, que aí ele precisa estar naquela posição daquele jeito, né? Não é como um livro texto que não me importa se meu parágrafo está com 10 palavras, ou 5 palavras, ou 3 palavras, o texto é o mesmo e a pessoa vai conseguir ler. Certo? Alguma pergunta até aqui? Vou continuar, hein? Falando de EPUB fixo, vantagens e desvantagens. Primeira coisa que é legal, ele tem um design preciso. Se eu, como designer, e a coisa mais difícil de nós designers é nos despirmos da necessidade de completo controle de aonde fica o quê quando a gente vai fazer o layout fluido. Mas no layout fixo, a gente tem esse layout preciso, né? Aonde eu colocar a coisa é aonde vai aparecer. Dá para preservar o layout de um livro que tenha uma versão impressa, né? Ele dá mais interação do que o layout fluido. Por exemplo, ele tem suporte à narração, tá? Então, por exemplo, aqueles livros de criança que você quer que aperte um botãozinho e vá lendo e sublinhando ou marcando cada das palavras para a criança conseguir entender, dá para fazer em EPUB fixo. E animações também, tá? Quais são as desvantagens? Ele não é responsivo. Se eu desenhar um livro, fizer o design de um livro para ele aparecer num iPad com aquela tela desse tamanho, na hora que eu abrir no meu celular, a tela vai estar desse tamanho. Será que aquele texto vai conseguir ser lido nesse tamanho? Não sei, né? A gente tem que avaliar, tá? Ele aceita em menos plataformas, tá? A compatibilidade de dispositivos é menor também. Por exemplo, um EPUB fixo, são poucos EPUBs fixos que eu consigo abrir nesse meu Kindle aqui, que é tecnologia e-ink, tinta eletrônica, tá? Que mais? A acessibilidade é potencialmente menor, porque aquela coisa do text-to-speech, né, que é o texto vira voz, e determinadas coisas podem não ficar disponíveis, vai depender muito da pessoa que está fazendo para conseguir fazer bem feito, tá? Os arquivos são potencialmente mais pesados, óbvio, né, se você está usando muito mais imagem, muito mais recurso, seu arquivo vai engordando, né? E a gente não tem como garantir que esse layout possa ser utilizado em outros dispositivos futuros, certo? Editado não, Salve, ele pode ser aberto no PDF, o PDF pode ser aberto no Ink, editado não. Se bem que eu acho que tem um negócio chamado Books agora que tá dando para editar, mas é tipo 1 em 1 milhão, nunca consegui segurar um aqui no Brasil ainda. Então, o que acontece? Tem essa dificuldade, assim, se você parte do princípio que o layout é fluido, se alguém for comprar um Google Glasses e resolver ler o e-book com o Google Glasses ou com esse óculos novo do iPad, da Apple e tal, provavelmente ela vai conseguir, porque ela vai conseguir diminuir o tamanho da letra, ela vai conseguir jogar aquele negócio para um lado, para o outro, não faço a mínima ideia como, mas para mim ainda é Minority Report, mas vamos embora. Aí, o que acontece? Imagina que alguém, de alguma forma, lançou um relógio smart, né, aquele smartwatch, que vai dar para você começar a ler um Kindle no celular. Ainda não tem, mas vai que tem, né? O EPUB fluido, com certeza vai funcionar. O EPUB fixo, com certeza não vai, porque no máximo a gente pensa numa tela de iPad e no mínimo a gente pensa numa tela de celular. A gente não está, né, fazendo um layout para uma tela de 1 polegada. Redondo ainda. Né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Tranquilo até aqui? Dúvidas, perguntas? Tô seguindo. Eu só lembrei agora, Sibeli, que agora que eu entendi por que não se acha na Amazon, nessas plataformas de livro digital, livro infantil. O mesmo livro que se acha. Eu não estava entendendo ainda por quê. Agora que eu entendi. Mas você acha? Não, só que é mais caro. É mais caro. É mais caro. As empresas não sabem fazer. A gente vai chegar em livro infantil em algum momento aqui. É muita coisa para pensar. E a gente tem uma coisa que tem tudo a ver com o que a Maíra está falando, que é o paradoxo da Amazon, tá? O paradoxo da Amazon número 1, que é incrível, tá? A maior fatia dos mercados de e-books do mundo é da Amazon, tá? Sem o Kindle Unlimited, ela é responsável por 67% do mercado de e-books. Certo? 33% são todos os outros. Se você considerar o Kindle Unlimited, que é aquele esqueminha de assinatura, que tem uns livros lá que só as pessoas só sobem no Unlimited, ela chega a 83%, tá?
durma-se com essa. A gente está refém da Amazon e daquilo que ela pode fazer. Porque ou é isso, ou a gente está trabalhando com alguma plataforma específica de assinatura, que existe também e tal. E aí a gente começa a ficar refém da Amazon. Não quer dizer... trabalhando para a Amazon. Pois é, sabe? Tudo bem, assim, eu sou fã, assim, eu tenho uma política de que eu não coloco todos os ovos na mesma cestinha e saio para passear. Então, eu não colocaria meu livro só na Amazon. Tá? A gente tem agregadores como a Bookwire e outras aqui. A Bookwire é a maior do mundo e está aqui no Brasil e é super legal de trabalhar, eles são super parceiros da gente, então é a Bookwire sempre, mas assim, o que acontece? Eles distribuem em todas as plataformas, porque se um dia, por algum motivo, a Amazon falir, ter problema, se enrolar ou qualquer coisa que seja, a gente consegue sobreviver, né? A gente continua tendo uma editora. Imagina que se eu só lá subo todo, faço um contrato só com a Amazon, coloco só meus livros na Amazon, um belo dia, sei lá, dá ruim na Amazon. É igual, sei lá, o dia que o Orkut acabou e todo mundo que tinha postado coisa no Orkut perdeu tudo, né? Pode ser muito complicado. Então, eu sou contra, mas ao mesmo tempo, a gente tem que prestar muita atenção no que a Amazon suporta e aceita para a gente poder trabalhar. E aí a gente vai para o segundo problema, que a Amazon tem recursos super limitados. Tá? Primeiro porque a ecologia dele é super complexa. Ele vai desde esse iPad, desde esse Kindle aqui, até aplicativo para o meu celular, que é um Samsung, aplicativo para o celular, que é um Apple, né, que é um iPhone, aplicativo para o Samsung Tablet, para o Samsung Note, para o Motorola Edge, para o iPad, e o aplicativo para computadores Windows e Mac, que também funcionam de formas diferentes. Então, o que acontece? Nessa ecologia complexa, nem tudo que você sobe na Amazon vai funcionar em todos os dispositivos de acordo, dependendo do tipo de arquivo que você estiver entregando para ela, certo? Então, vai ter coisa que simplesmente não vai dar para ler, como foi o exemplo aqui que eu mostrei o livro de tipografia no computador, que dá para ler show, que eu mostrei na foto que eu tirei do celular, né? Tava uma porcaria, não dava para ler, né? Ou coisas também que, aqui no Kindle Fire a gente aceita determinada coisa, que é um dispositivo do Kindle específico, parece um iPad, só que é da Amazon, mas no celular a gente aceita outra, mas no computador a gente aceita outra. E as experiências ficam completamente diferentes, certo? A outra coisa é que ela sempre está muito preocupada com o suporte para e-ink. E-ink é a tinta eletrônica que funciona nesses aplicativos. Quem quiser, depois no final da aula, eu explico isso, porque eu achei que eu tirei muita coisa, senão a gente ia ficar aqui falando 3 horas, tá? E eu me conheço, eu falo. E aí, o que acontece? O pessoal que me conhece já vai rindo aí, né? E aí, o que acontece? Para ele dar o suporte à Ink, que é uma tecnologia muito legal, ele acaba, por exemplo, tirando o áudio, tirando o vídeo, não dando suporte para determinadas coisas que não vão ajudar ele, certo? A interatividade acaba sendo muito baixa justamente pelo suporte à Ink, pelo fato que ela está tentando atender a tantas plataformas que acaba não atendendo a nenhuma, né? Tipo, vamos fazer uma tábula rasa, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, vamos trabalhar com o mínimo. Fica sem áudio, sem vídeo, sem animação, que são coisas que Pub3 layout fixo aceita, tá? E centrado no usuário. Isso é uma das coisas que eu acho legal. Ela está mais preocupada com o cliente que está lendo o livro, que está comprando o livro, do que com a gente que está fazendo design, produzindo o livro. Então, assim, meio a gente se ferra, mas ela entrega um produto bom que ela tem quase certeza de que vai vender, o que tem mais potencial de vender, que, né, que quem compra é eles. A gente é cliente da Amazon, mas quem compra é eles, certo? Eu vou parar um minuto que eu estou vendo umas perguntas entrando aqui no chat, aí eu vou ler. Vamos lá. PDF, isso aqui eu respondi. O livro As Guerras do Livro fala bem desse monopólio, é muito legal, é do Thompson, tá? Eu tenho um e-book na Amazon. É bem legal esse livro. A Raquel, a cultura até tentou competir com o Kobo, que ainda existe, mas está bem obsoleto. Eu tive um e ele morreu, acabei indo para o Kindle, porque como autora independente, é lá que estão disponíveis os livros de autores como eu. O Kindle tem muito de autor independente, a Kobo tem um pouco menos, mas poderia ter, tá? E o que é interessante da Kobo é lembrar que ela tem um aplicativo igual ao do Kindle, né? Então, não tem motivo para a gente comprar o dispositivo Kindle se a gente vive com um celular, um tablet, um computador, gerando assim, né? Para que a gente vai comprar um dispositivo dedicado? Eu tenho porque eu tenho que testar. E eu tenho porque eu sou uma leitora enlouquecida. Então, eu preciso da tinta ink porque ela dura 2 semanas de uso, enquanto o meu celular, se eu for para a praia com ele começar a ler o Kindle, primeiro vão me roubar, né, porque isso aqui custa 3 mil reais, isso aqui custou 200, e assaltante nem sabe o que é, acha que eu tô, sei lá,
medindo a glicose, alguma coisa assim, daí é ótimo. E aí, o que acontece é que eu fico mais tranquila para ler na praia, para ler na beira da piscina, tem Kindle à prova d'água, né, a Kindle à prova de criança também, aquelas coisas assim, que é bem legal. A Lipion tá falando que o Brandon Sanderson disse que uma vez que a Amazon do nada disse que não queria vender o livro dele, nesse momento ele percebeu que ele não podia deixar a vida financeira dele depender de uma empresa só, e desde então ele diversifica. Eu concordo. Agora, aquela questão de, eu não sei quem é o Brandon Sanderson, mas eu sou bem desse tipo, assim, gente, ataca nas 11, né, que aí, que se der errado, você tem as outras opções ali. Sávio tá perguntando se Ink Colorido já chegou no Brasil. Desde a última vez que eu procurei, não, mas ele estava virando febrinha no Japão, para outros usos, tá? Outra coisa da Amazon é que ela anda tendo bugs de cancelar as contas de autores do nada, com uma justificativa infundada, sem falar de que não resolve o problema e deixa as pessoas na mão. Isso acontece mais no KDP, mas sim, ela é dona da parada, né? Se você é dono do Maracanã, você decide quem vai jogar no Maracanã. Se você é dono de um time, de um estádiozinho de várzea, você está pedindo, pelo amor de Deus, para o povo vir jogar na tua terra. Então, né, é diferente. A Amanda está falando que faz diferença essa tintinha, acostumou com o celular, mas é agradável com o ink. Para muita gente é muito agradável com o ink, né? E eu super entendo. Então, podemos continuar? Mais algum comentário aqui sobre as nossas vacas magras? Então, o que acontece? A gente acaba tendo muitos recursos limitados porque a gente é refém da Amazon, né? E aí, o que acontece? A gente tem que pensar assim, é bom, porque a gente tem uma plataforma que vende e-books, mas ao mesmo tempo é ruim, porque a gente não está conseguindo utilizar tudo o que o EPUB que a gente poderia usar no EPUB para o bem da sociedade, felicidade geral da nação mundial, certo? Falando sobre o Enhanced Books, que era aquele círculozinho do meio lá do meu desenho. Quando a gente fala de layout de Enhanced Book, a gente está falando de um layout fixo com mais interatividade, tá? Ele é recomendado para livros com áudio, vídeo, infográficos, esquemas 3D, etc. Para livros de exercícios é bem legal, e para livros infantis com alguma interação também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, é claro que eu esqueci de deixar aberto, o meu Books da Apple, que tem o livro da Camila Cortez aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho... Liga não, porque é mais teste do que livro aqui, tá? Aqui, Anatomia para Clínica. Esse é um livro que foi feito por uma aluna minha, tá? Que me autorizou a apresentar o livro aqui, para aulas e tal. O que era? Ela estava querendo fazer um estudo, já tem uns aninhos isso, sobre o quanto um livro enhanced book, né, poderia ajudar as pessoas a aprender anatomia para a clínica, ou seja, poderia ajudar o médico em formação, né, a pessoa que está fazendo uma faculdade de medicina, etc. O pai dela era cardiologista, então ela separou um capítulo de texto com imagens e recursos multimídia de interação e etc., para ajudar as pessoas a aprender melhor anatomia, certo? E aí ela fez um relatório falando sobre o que poderia ser mais ou menos com dificuldade. Então, aqui naquela época, que era início de iPad, ela fez isso aqui só para funcionar em iPad e books da Apple, tá? Não fica legal por causa do layout no iPhone, até abre, mas não fica legal, tá? E aí ela começa, ó, explicando o sistema circulatório, e aí aqui, por exemplo, você tem um diagrama 3.1, que você pode ligar e desligar tanto o sistema arterial quanto o venoso e V1 ou o outro, de acordo com a necessidade, certo? Passando para a próxima página, se o meu computador quiser ajudar. Tá por aqui mesmo. E aqui, olha, vocês não vão escutar o áudio porque eu estou com fone, mas tem um coraçãozinho. E ele vai apresentando um vídeo sobre aterosclerose que você pode, inclusive, abrir e ficar assistindo grandão. Certo? E aqui, por exemplo, olha, essa nomenclatura das artérias. Então, você pode ligar e ver cada uma dessas artérias, aonde elas começam e aonde termina. Certo? Então, imagina, né, antigamente, assim, eu vivia na época da enciclopédia, você tinha essa imagem com um monte de setinhas, mas você não sabia onde começava e terminava cada coisa, você só sabia que mais ou menos naquela área geral, né, era aquela carótida, né, mas você não sabia. Então aqui, olha, você pode tanto ir montando cada uma delas para ver, ou você pode desativar e ativar cada uma delas para saber onde começa uma coisa e termina a outra. E para fazer isso, ela precisa de ajuda do pai dela, porque ela não é
vasta conhecedora nessas coisas aqui, ó, axilar, braquial e tal, tudo isso aqui separado, certo? Aqui tem uma galeria de fotos. Aqui é só uma foto mesmo. Aqui tem o áudio de um coração batendo, que é o áudio da escuta cardíaca de um coração normal. Imagina você poder, né, ter num livro impresso, aperta o botão e escuta o coração tocando. E aqui é um desenho 3D do coração, que eu não ia fazer ela ter que pintar esse 3D, coitada, é um rendering já difícil pra caramba, que você pode mexer com o mouse e ir para o lado que você quiser e ver a estrutura do coração todo. Além disso, ela tem as perguntas aqui que você pode acertar e mandar, quer dizer, fazer o exercício, apertar aqui para ver se acertou ou não em cada um deles, tá? Eu sempre erro. 200 anos apresentando esse negócio, eu continuo errando aqui, ó. SVC, átrio direito. Acertei. E aqui, sei lá, acertei. Certo? E aí, o que acontece com isso aqui? Quais são as coisas legais? Já deu para notar, né? Os problemas, digamos assim, é o fato de que a gente depende de uma estrutura que está muito pouco disponibilizada no Brasil, porque ela está partindo do princípio que a gente está trabalhando com Enhanced Book para iPad. E aí, depende, eu até pus uns slides discutindo essas coisas, mas eu estou me adiantando agora, a gente tem que pensar em qual é o nosso público-alvo. Eu acho que há uma tendência de, por exemplo, os estudantes de medicina terem um iPad, porque ele, em tese, poderia economizar muito em livro se ele tivesse, né, um iPad, acesso à biblioteca virtual e etc. Mas num livro convencional, um livro didático, cara, um livro didático só numa escola aí que custa R$5.000 por mês para todos os pais darem um iPad para o filho, né, uma escola normal para gente como nós não vai rolar. Mas fazer um livro didático com todas essas interferências pode ser legal pra caramba, né? Que a criança tenha muito mais disponibilidade de brincar com essas coisas, o adolescente e tal, ter as respostas na hora, né? Fica muito mais parecido com a realidade deles hoje, quando eles estão lá na internet, no joguinho, e etc. Então, isso tudo aqui a gente tem que parar para pensar, certo? Falando de vantagens e desvantagens do Enhanced Books. O design vai corresponder ao idealizado, porque ele é fixo, né? Ele acerta mais interação, tem esses exercícios, quizzes, esquemas 3D, como vocês viram aí, e algumas animações interativas também dá para fazer. Quais são as desvantagens? Ele não é responsivo, ele é aceito em poucas plataformas, o lugar onde ele funciona, onde ele vive muito, muito bem, é no sistema da Apple, que no Brasil ocupa 20% do mercado. Né? Assim, 20% das pessoas que têm um celular têm um iPhone, 20% das pessoas que têm um tablet têm um iPad, todas as outras pessoas têm um Galaxy e outros tipos de tablet, né? Um Acer. E a Amazon tem muito pouca das funções que o Enhanced Books poderia aceitar, justamente pelo paradoxo que eu expliquei antes, né? Então, a gente fica numa situação complexa, certo? Antes de conversar sobre AppBooks, eu vou dar mais uma lidinha lá no chat. Essa parte que você mostrou me lembrou muito daqueles CDs de hipermídia. Você lembrou muito o quê? Desculpa, Priscila. CDs de hipermídia que a gente... CD-ROM, multimídia, era. Verdade. Só que agora vai achar alguém que tem um leitor de CD, não tem mais. O último era do PlayStation quebrou. Tá voltando a Amazon a vender certas coisas, né? Como CD-ROM, toca-disco, etc e tal. Para colecionador, né? O pessoal tá falando aqui no chat, verdade. O pessoal tá falando aqui no chat de HQ, que ela prefere ler no tablet e tal. Os HQs do Kindle, eu tenho esse aqui da Jessica Jones que eu separei, porque eu fiz uma coleção aqui para não ter que ficar catando coisas no meu... Ó, dá para ler até aqui no celular, no computador, colorido. Não dá para ler no negócio. Ele é legal que ele tem esses painéisinhos aqui, ó. Que aí você vai virando e ele vai deixando maior. Isso ajuda na hora que você quer ler no celular, porque aí você pode deitar ele, aí fica uma tirinha, não, né? Um quadradinho por vez, um quadrinho por vez aqui, e aí fica mais fácil de ler. Porque ler a página inteira ia ser quase impossível, ó. E aí vai passando o livro todo. Certo? É muito tranquilo de ler no iPad, é muito tranquilo de ler no computador também. No celular também dá para ler, contanto que seja colorido, mas o dispositivo Kindle e Ink fica todo preto e branco. Aí a gente tem os AppBooks. O AppBook é um livro que tem
tanta interatividade, mas tanta interatividade, que ele não pode mais ser vendido na livraria digital. Ele vai ser vendido na App Store, nas lojinhas de aplicativo, tá? Eu separei 2 aqui para a gente ver, mas eu não sei se vou passar tudo dos 2, não. Para que ele é recomendado, antes de eu terminar aqui? Para uma história com participação ativa, que as pessoas tenham que clicar aqui, fazer ali, ir para o outro, né? Montar um quebra-cabeça para conseguir deslocar o próximo capítulo, fazer umas coisas assim, certo? E a outra coisa, quando você quer trabalhar com aprendizado interativo com alta interatividade, porque aquele do Enhanced Book que eu mostrei para vocês já é um aprendizado mais interativo do que um livro convencional, correto? Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse é um livro que eu tenho a versão paperback, a versão impressa, a versão colorida, e tenho a versão aqui, eu tenho esse aplicativo, só que para ficar mostrando para vocês no iPad já fica esquisito, né? Mas enfim, vamos lá. Esse livro é um livro com o intuito de mostrar às pessoas que a ciência pode também ser mágica, tá? É um livro do Richard Dawkins, tem uma versão em papel sem praticamente ilustração nenhuma, tem uma versão colorida lindíssima, com as ilustrações do McEwan, e tem um aplicativo em iPad que tudo que eles fizeram justifica você ter os dois, ter o livro impresso e ter o aplicativo, ou até ter o aplicativo e não ter o livro impresso, porque tem muito mais recurso de interação. Welcome to the magic of reality. Agora tá com áudio? Throughout history, people have attempted to explain the world around us through Olha como é que ele trabalha com paralaxe nas imagens, mas não é isso que é importante, mythology. In The Magic of Reality for Animação. iPad, I've set out to show what is myth and what is real, and to persuade you that true magic lies in science. I will show you that the real world, as I Isso aqui é tudo aquele pinch in and pinch out, né? Que aí você vai vendo essas... understood scientifically, has magic of its own. A spellbinding beauty which is all the more magical because it is real and because we can understand how it works. With stunning illustrations and animations and engaging E isso aqui, olha, é tudo interativo. Então, você quer entender sobre prismas, aquela matéria que até hoje eu não entendi, mas eu tive isso em física, você pode ficar brincando com feixes de luz e todos esses objetos e concatenando eles e vendo o que acontece no final. É super legal, assim, a vez que eu mais cheguei perto de entender como é que esse troço funciona foi aqui. E olha que eu não nasci para física. scientific experiments and games, this is the ultimate Isso é para exemplificar ar rarefeito, ar comprimido, etc. digital book. But of course I'm biased. Pangeia, né, a formação dos continentes. Esse aqui é um experimento de genética que você vai criando sapinhos, gerações e gerações e gerações de sapinho, até o seu sapinho ficar roxo com bolinhas pretas e sem as 2 pernas. The magic of reality for iPad lets you discover what is really true about the world. E agora tem um outro, que é o Alice for iPad, que é a história da Alice no País das Maravilhas, só que com mais interações e possibilidades. Usando o acelerômetro. E aí, vocês viram que dá para a gente fazer muito mais, né, do que aquilo que a gente faz normalmente. Aí, vamos pensar nas vantagens e desvantagens dessa história, tá? As vantagens, gente, eu escrevi desvantagem ou desvantagem, agora não sei. Experiência do usuário é aprimorada. É muito legal, Aline. Experiência do usuário mais aprimorada. Você pode criar sua interface, as ilustrações, as animações, fica tudo lindo, maravilhoso, perfeito, né? Acesso a recursos de dispositivos. Você pode usar a câmera, você pode usar o microfone, você pode usar o GPS, você pode usar o acelerômetro, que é isso que faz o iPad na hora que você balança e os bichinhos ficam pulando lá e tal, porque a gente está usando o acelerômetro, tá? Então, a interatividade é praticamente ilimitada. Você pode tanto fazer quiz, como você pode fazer jogo no meio do negócio, multimídia, animação, você pode criar uma realidade aumentada, você pode usar reconhecimento de voz, você pode fazer um
jogo que a criança lê em voz alta e o iPad reconhece a voz, corrige, fala se está certo, né? A gente pode brincar com um monte de coisas aí, mas a gente tem que saber como e tem que ter dinheiro para isso. A oportunidade de monetização, por quê? Porque você está trabalhando com... A ideia não é você simplesmente converter um livro-texto para um e-book. A ideia é você criar tantas camadas de interatividade, tanto conteúdo extra, que aí você consegue vender esse livro para pessoas que às vezes até já compraram um livro impresso, como foi eu que comprei o Magical Reality, eu já tinha 2 aqui em casa. Um em português e um em inglês. E aí o que acontece? As pessoas compram, e uma outra coisa também, dependendo do tipo de livro que você faz, você pode trabalhar, por exemplo, com uma monetização extra em cima dele. É um esquema de assinatura, uma coisinha extra que você pode vender para acessar um não sei o que extra do livro. Imagina que você cria 10 finais alternativos para o livro, o impresso só sai com um, o cara compra o e-book, só tem um, mas se ele quiser comprar os outros 10, ele vai pagar mais R$2, R$1, alguma coisa assim. E aí você vai ganhando em cima disso, certo? Então, tudo isso pode acontecer de uma forma que você passe a ter esse e-book com mais chances de ser monetizado. Problemas. Desvantagem, o desenvolvimento deles é complexo, tá? Por quê? Normalmente a gente trabalha pensando em duas plataformas, que é o Android, que funciona nos aparelhos da Samsung, da Motorola, etc., e o iOS, que funciona para iPhone, iPad, etc., né? O Android funciona com programação Java, o iOS funciona em Objective-C ou Swift. Tá? Existem alguns tipos, como por exemplo o Kotlin, que é um que eu conheço um pouquinho melhor, mas também Flutter, React Native, etc., que você consegue dar saída desse material, tanto, né, desse app, tanto para Android quanto para iOS. E aí você já está cobrindo uma grande parte do mercado. Show! Mas, para isso, você vai precisar de um desenvolvedor de aplicativos, né? A gente não está aí falando da tia Cibele dando aula de design, nem tia Cibele dando aula de book, né? Então, o que acontece? É mais caro. Certo? É mais difícil de manter atualizado também, porque eu, por exemplo, já fiz aplicativos, revistas de enhanced books até, de app-book, que eu trabalhei neles, que hoje eles não estão mais disponíveis porque eles foram feitos para iPad 2. E aí, desde o New iPad, eles meio que cortaram o iOS antigo, então não aparece mais na plataforma. Então, eu fiz e não tem como mostrar. Chato pra caramba. Né? E você compra e depois você não tem mais como rodar, porque você não tem mais como instalar ele. Né? Os arquivos são mais pesados, não vai estar na livraria, ele vai estar competindo com os joguinhos lá na App Store, certo? Na lojinha de aplicativo. Então, é um livro que você consegue fazer uma venda via Facebook, você consegue fazer uma venda via Instagram, uma venda digital, uma venda e tal, não tal. Mas você vai ter muita dificuldade porque ele não vai estar na Amazon. Se a pessoa que entrar lá na Amazon e falar que quer comprar aquele livro, ele não vai encontrar, certo? Apesar de que eu já vi uns anúncios, tipo, de aplicativo na Amazon, que aí você clicava e você ia para o App Store e tal, não sei o que, existe. Mas ele não está ali como livro, né? E aí tem um outro problema que é se o público se adapta a isso, né? Tanto um público mais velho, que está muito acostumado com o livro impresso, quanto né, que aí já tem uma certa dificuldade de aceitar o Kindle, e aí a gente vai lá e ainda entrega um app-book. E um público, por exemplo, meu filho, a gente tenta, ele tem 8 anos, a gente tenta limitar o tempo de tela dele, e aí a gente fica entre a cruz e a caldeirinha aqui, porque quando ele quer ler um livro no iPad, o que a gente faz, né? Porque também na hora que a gente vira as costas, ler um livro no iPad vira jogar joguinho no iPad. E aí a gente tem que ficar lá olhando, acompanhando, dá mais trabalho. Então isso tudo a gente tem que pensar, né? Nesse público e como é que você vai comercializar esse livro para as pessoas saberem que ele existe. Certo? Dúvidas, perguntas, comentários? Carla, pode falar. É só uma curiosidade, que a gente viu que os 2 exemplos de livros que você mostrou, o de medicina e esse da Alice, né, ou o outro do Dawkins. O ideal, eles são feitos para iPad, né, para visualização de iPad, seria a leitura, entre aspas, ideal desses aplicativos. Imagino eu que precisa de um iPad robusto. Não. Se você for consumir muito produto... Meu iPad de 2011... Ele aguenta. E bateria? O meu iPad já não carrega, quer dizer, ele fica ligado na tomada, porque ele não funciona mais sem ligar na tomada, porque ele é de 2011, ele tem 12 anos. Aí imagina que restringe ainda mais, porque você falou que 20% só possuem iPad, né? E dentro com essas características, essas dificuldades, assim, né? Mas a gente pode fazer app-book para Samsung também, e nada impede que você faça um app-book para celular. Sim. É só diminuir o tamanho da tela. Né, o tamanho do viewport, eu vou fazer um tamanho reduzido porque eu quero que apareça aqui e não no telão do iPad,
nada impede. Eu nunca vi, mas nada impede. Entendeu? Na verdade, vocês já viram aquele... Alguém já deve ter visto pelo menos comercial, mas como Tia Cibele é estudiosa da área, a Tia Cibele baixou. Aqueles aplicativos do tipo, você escolhe a sua história, geralmente são japoneses, ou pelo menos chineses, sei lá, é asiático, aí tem sempre aquela carinha de mangá, e a gente vai clicando nas coisas. Aquilo é legal, assim, eu acho que a interatividade é muito boba, mas eles são feitos para celular. Do mesmo jeito que aquilo pode ser feito para celular, qualquer um desses aqui que a gente fez poderia ter sido feito para o celular. É só pensar no tamanho da tela. Certo? Ok. Então, falando sobre PDF como e-book, que algumas pessoas estavam perguntando aí. O PDF, oficialmente, é um Portable Document File, é isso que quer dizer PDF, tá? É arquivo de documento portátil. Ele é popular para ver, compartilhar, imprimir arquivo. Quando a gente fala do PDF tipo e-book, a gente está falando geralmente um PDF que é brinde, né? Assine aqui a nossa newsletter e ganhe um e-book sobre as 20 melhores técnicas de SEO para a sua empresa, aquelas coisas assim. Tem gente, principalmente no mercado pirata, que vai, escaneia o livro todo, faz um PDF e coloca para baixar em algum lugar aí. Aí a grande pergunta é, PDF é e-book? Em tese, ele pode ser considerado, porque ele é um livro disponibilizado digitalmente, certo? Mas aí a gente vai ver aqui as vantagens e desvantagens do bichinho. Vantagem, a formatação é consistente, o layout é fixo, se você quiser um layout fixo, né? Alta compatibilidade, praticamente qualquer um pode abrir um PDF em qualquer lugar, né? Todo mundo sabe abrir um PDF. Dá para imprimir, para aquela pessoa que baixou o PDF e agora quer imprimir para ler em casa. Ele é fácil de criar, você só precisa jogar as coisas lá no Word até, né? E mandar criar PDF, acabou. Mas quais são as desvantagens dele? A interatividade do iPad está cada dia mais limitada, principalmente depois de janeiro de 2021, quando finaram o Flash. Então, áudio e vídeo não toca mais. Coisas que eu fazia em 2007, com PDFs interativos hoje, eu não consigo mais fazer, tá? A experiência vai depender do tamanho da tela. É chato você ter, todo mundo aqui já deve ter feito isso, baixado um A4, né, um PDF de A4 e tentar ler no celular, porque estava on the go, na pressa lá, muito chato. Aí a gente pode, em tese, fazer um PDF um tamanho menor para ficar melhor para a tela. Mas aí quem quiser imprimir vai ter um problema, vai ter que saber imprimir 10 páginas por página, né? 10 telas do PDF por página, alguma coisa assim para ficar melhorzinho, né? Além disso, os arquivos são potencialmente grandes, né? E ele tem uma baixa acessibilidade. Se você tem o Adobe Acrobat Pro instalado no seu celular, você tem a possibilidade dele transformar o seu texto do PDF em um texto refluível para você conseguir ler no celular. Isso aí é uma coisa que tem há razoavelmente pouco tempo, uns 2 anos por aí, eu acho, e não funciona muito bem, principalmente se o seu texto estiver em 2 colunas, porque ele não sabe que tem que ler essa coluna, pular essa imagem, aí ler a outra coluna e tal. Mas às vezes funciona, né? Então isso tudo aí a gente tem que avaliar, tá? E um outro grande problema do PDF, tirando o fato de que você pode subir um PDF na Amazon e fazer o que eles chamam de uma edição facsímile, que é o que eu mostrei para vocês quando eu mostrei aquele livro de tipografia, que tinha o negócio lá embaixo e tal. Você pode subir um monte de JPEG, você pode subir um PDF e eles vão disponibilizar. Vai ficar uma porcaria, mas vão disponibilizar. Não vai dar problema no celular, não vão disponibilizar, certo? Mas aí o que acontece? E se você for vender esse PDF no seu site, cara, tem 1 milhão, mesmo que você tente proteger com DRM, com isso, com aquilo, com password, com senha, com encriptação, com não sei o quê, tem 80 mil programas gratuitos para você quebrar iPad, conseguir abrir aquilo lá e repassar para todo mundo, imprimir onde quiser, e daqui a pouco vai ter gente, sabe? Eu não sou uma pessoa muito preocupada com pirataria, não, mas eu acho que o PDF é o mais descoberto de todos, tá? E o mais, quer dizer, dentro da Amazon, por exemplo, eu não vejo tanto problema, mas na vida real aqui, né, tipo, eu vou vender no meu site, você vai vender um, igual o Doc e o TXT. Deixa eu ver quem perguntou alguma coisa. Aí, cara, ele tá falando que ela tem um conto publicado em PDF, diagramado com e-book, e o resultado ficou muito legal, foi uma ótima forma de publicação independente sem as amarras da Amazon. Mas você tá comercializando ele, assim, vendendo? Ou é só para baixar? Ah, de graça. De graça eu sou super... Vai na fé, cara. PDF é a alma. Fala, Carla. É só uma observação que o PDF sempre me deu a sensação de ser
Era a antiga cópia Xerox, né? E a gente está lendo o livro, mas não é o livro. Né? Digital, é o Xerox digital. Na Xerox a gente lia o livro também, mas não era o livro, né? Quer dizer, ler, a gente lê o conteúdo. É diferente. O e-book você tem a sensação, né, de estar lendo de fato, né? Oi, Elisa. Desculpa, saí atropelando. Inclusive, tem muito PDF que é feito a partir de Xerox. Tem muito PDF de livro pirateado que a pessoa vai, tira a Xerox, pegou a Xerox, passou na máquina, no scanner, aquele scanner que vai, eu tenho um aqui que escaneia página por página rapidinho assim, já sai escaneando tudo, manda salvar como PDF na ordem que foi escaneado e coloca num torrent para baixar na internet. Eu acho PDF desconfortável de ler, mas, às vezes, também acho esse manual de tipografia aqui, super chato de ler. Certo, gente? Então, vamos chegar aqui nas últimas considerações. Qual fazer, né? Nessa história toda, vantagens e desvantagens e tal. O que a gente tem que levar para pensar? A gente tem que considerar nosso público, né? Qual é o público do meu livro? Quais são os hábitos desse público? E qual orçamento a gente tem? Certo? E aí, depois disso, a gente consegue, com essas informações aqui, a gente consegue definir qual tipo de e-book a gente vai fazer, certo? Aí tem alguns outros devaneios aqui, né? Se você, por exemplo, talvez você esteja fazendo um livro para uma plataforma específica. Eu vou fazer um livro, mas eu só vou vender na Amazon. Se você só vai vender na Amazon, você já está aí dentro de umas possibilidades, você já fechou, né, as suas restrições para aquele projeto, né? A outra coisa, eu pus aqui o exemplo da Árvore, que é uma empresa que a Camila Cabete, que é uma das nossas professoras, dá até uma palestra, uma aula no curso de e-book, fala que, por exemplo, a Árvore funciona meio esquema assinatura, e são livros infantis. Então, o que acontece? Ali dentro, EPUB fixo funciona muito bem. Então, eu vou só fazer EPUB fixo. Né? Então, ali você já vai estar definindo o que você vai fazer de acordo com aquilo que você tem. Né? Tem outras plataformas de assinatura, tem uma da Pearson, que é uma biblioteca virtual, que geralmente você recebe via universidade, e tem outras aí no mercado. Tinha uma pasta do professor, que aí depois virou sua pasta, só que eu não consigo encontrar eles na internet, porque quando eu escrevo pasta do professor, aperto o Enter, me aparece um monte de promoção para comprar pasta de aula, para dar aula. Aí eu desisti, não sei se eles fecharam, mas tem várias outras. Tinha uma da Thompson, que era só para recursos para estudantes de medicina, se eu não me engano. E aí a gente tem que pensar em perfil do público. Seu público tem acesso à tecnologia, porque ele pode até saber usar como é que usar um aplicativo, mas será que ele vai ter o iPad para o qual você está pensando em fazer seu livro? Ou a gente vai ter que fazer um livro que funcione, um e-book que funcione no celular e esquecer de iPad, porque pouquíssimos brasileiros têm tablet? Vou fazer um e-book para iPad ou iPhone ou os dois, fazer um e-book, né? Situação econômica daquela pessoa, porque em grande teoria, muito provavelmente, mesmo que a pessoa tenha um celular, porque no Brasil tem mais celular do que cidadãos, descobri hoje de manhã que 72% das crianças de 10 a 12 anos têm celular próprio. Eu não sei mais em que mundo eu estou vivendo, mas enfim. Mas essa pessoa, que mesmo que tenha um celular, ela vai ter dinheiro para comprar um e-book? Ou ela só vai ter dinheiro para comprar um e-book convencional lá na Amazon, ou assinar um Kindle Unlimited, ler o livro a R$0, né? Você vai vender o livro a $1 ou a R$1 ou a R$80, né? Porque quanto mais você aumenta o preço, menos você vende, mas mais você ganha. Aí você tem que fazer todo esse cálculo matemático, né? E a outra coisa, conforto e hábito. É muito difícil, por mais que a minha vozinha de 80 e muitos anos use o WhatsApp, vai ser muito difícil eu convencer ela a ler um e-book no celular. Por mais que eu compre, baixe e dê para ela, ela vai achar esquisito, vai dizer que tá doendo o olho, né? Minha mãe só lê no Kindle de tinta eletrônica, minha mãe tá com 70. Não lê no Kindle no celular, ela surta, tipo, não dá. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa é uma pessoa mesmo, assim. Eu ando tentando parar de ler livros no celular, porque no celular cai notificação toda hora e eu perco o fio da meada, porque eu paro para responder o WhatsApp. Né? Então, assim, a gente tem que se dosar. O meu iPad, eu bloqueei todas as notificações, nada cai mais lá e eu consigo ler no iPad mais do que eu leio no celular. A proposta do produto, ou seja, a proposta do produto é refletir o livro impresso? É manter só o conteúdo textual com uma outra proposta? Ou é agregar valor e conteúdo àquele livro? Cada uma dessas situações você vai entrar numa situação diferente para o seu produto, certo? Eu estou escrevendo um livro da Jane Austen e é só texto. E-book convencional, fluido.
Vou fazer uma versão, que é uma versão especial, que vai custar muito caro, vai ser lindo, maravilhoso, mas todas as pessoas que amam a Jane Austen vão querer ver, porque aí tem fotos da Jane Austen e tem vídeos da Jane Austen. Ela deve ter morrido antes de inventarem o vídeo, mas enfim, né? Aí eu vou colocar o som, máquina de escrever da Jane Austen, aposto que ela escrevia na mão, mas enfim. Aí, né, a gente coloca aquele bando de coisa e aí vira aquela coisa caríssima que determinadas pessoas que amam Jane Austen vão comprar, né? E aí você está agregando valor para justificar o custo e para justificar o preço do seu conteúdo, certo? Umas pessoas que aparecem do nada no final. E por último, preço versus custo. O que a gente está falando nisso? Geralmente, o preço de um e-book convencional é barato, e o custo também para a produção. Mas quando a gente vai subindo para um Enhanced ou para um Appbook, o custo vai subindo e o preço normalmente vai subindo. A pessoa aceita pagar mais se ela sabe que ela está comprando um negócio maravilhoso, certo? Mas tudo tem que achar um equilíbrio, né? Eu não posso gastar 100 mil para fazer um Appbook, sabendo que eu só vou vender 500 unidades dele, né, 500 apps, e vou vender ele a R$50. A conta não vai bater, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e fazer uma análise de viabilidade aí para conseguir trabalhar com isso. Certo, gente? Por hoje é só. Vocês têm dúvidas, perguntas, querem saber mais alguma coisa? Sibeli, eu fiquei pensando aqui, você mostrou o Appbook da Alice e daquele que parecia uma enciclopédia. Eu fiquei pensando no público do Harry Potter. Imagina! Eu nunca pesquisei um Appbook do Harry Potter, mas com certeza tem. Imagina, eu tenho um Appbook para cada livro, porque cada livro é um universo diferente, uma história diferente. Nossa! Eu tenho um Appbook do Star Wars, que é tipo um making-off do Star Wars, com a opção para second screen. Então, enquanto você está assistindo o episódio 1, você aperta lá que está assistindo o episódio 1, e se você apertar o play nos dois ao mesmo tempo, ele vai te dando informações sobre os episódios. É muito legal. Obrigada, Anderson. Salve, você quer falar alguma coisa? Obrigada a todo mundo que está agradecendo aqui no chat. Queria poder ficar comentando cada uma das coisas do tipo, eu leio no celular, eu não leio no iPad, eu leio não sei onde. Obrigada, Mariane. Obrigada, queridos.